Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo. E também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, aula de hoje, termologia, mais uma vez, dilatação térmica. Vamos dividir essa aula em duas partes, dilatação térmica dos sólidos e a aula seguinte que será dilatação térmica dos líquidos. Muito bem, vamos entender esse fenômeno que é extremamente interessante, cai bastante no vestibular e uma coisa fundamental, está presente no nosso dia a dia e é uma preocupação constante de todas as engenharias. A engenharia elétrica, a engenharia civil, a engenharia mecânica, a engenharia aeronáutica. Ou seja, num país como o nosso, em que você amanhece por volta de 15, 16 graus Celsius e ao longo do dia chega a atingir 35, 36 graus Celsius, uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, ela é significativa na dilatação das coisas do nosso cotidiano. Como, por exemplo, pontes e viadutos, se você não tiver ali um espaçamento para o efeito da dilatação, você corre o risco de ter a ruptura disso daí. Trilhos do trem de ferro, ou seja, se você observar um trilho, você vai perceber que os trilhos são formados aí mais ou menos de 10 a 12 metros de comprimento e muitas vezes eles têm um espaçamento de alguns centímetros entre a instalação de um e outro. Por que isso? Para obedecer o princípio da dilatação térmica, para obedecer o efeito da dilatação térmica. Se você pegar, por exemplo, o motor do carro, você tem lá o pistão que se encaixa no bloco do motor. Existe uma temperatura limite. Superior a essa temperatura, você pode ter, por exemplo, um dano causado pelo efeito da dilatação significativo e danificar o motor do carro. Outro efeito da dilatação ocorre nas calçadas, por onde o pedestre passa, que deveria ser uma calçada perfeita. Muitas vezes você passa por uma calçada, ela está estufada, ou seja, na construção da calçada não foi levado em conta o efeito da dilatação. Se você reparar uma calçada bem feita, você vai ver que a cada 2 metros, mais ou menos, tem um trilho para que o efeito da dilatação possa ser respeitado. E até mesmo no dia a dia, se você fizer uma medida com uma trena, por exemplo, a trena está lá a temperatura baixa e você faz uma medida numa temperatura muito alta, você pode ter efeitos da dilatação mexendo ou alterando o comprimento daquilo que você vai medir. Isso também tem que ser levado em consideração, ou seja, o efeito da dilatação térmica é um efeito que preocupa e que tem que ser levado em conta em várias partes do estudo de física e de construções do cotidiano. Beleza? Muito bem, então vamos começar a dilatação e aí nós vamos apresentar para vocês o seguinte. Imagine que você tem um objeto qualquer, pode ser esse pincel, e aí você tem a visão chamada de visão macroscópica. O que é a visão macro? É aquilo que você enxerga, como por exemplo esse pincel aparentemente homogêneo feito de uma única coisa. É assim que funciona? Não. A constituição íntima da matéria nos mostra que, na verdade, esse bloco não é tão homogêneo assim. Ou seja, ele é constituído de partículas, átomos ou moléculas, e esses átomos ou essas moléculas estão numa constante agitação molecular que nós definimos em aulas anteriores como sendo o efeito da temperatura. Ou seja, a temperatura ela avalia esse grau de agitação molecular. E esta é a visão microscópica que você teria se eventualmente conseguisse enxergar esse objeto na sua intimidade. Muito bem, o que vai acontecer? Se você injetar calor nessa substância, vamos supor que você injete calor por igual, ou seja, em toda a sua extensão, você vai perceber um aumento no grau de agitação molecular das partículas que constituem essa substância. Quando ela está a uma certa temperatura T0, você tem entre duas partículas uma agitação molecular e aí nós temos uma distância média entre esses átomos ou moléculas. Repare que tem uma distância mínima na vibração e tem uma distância máxima na vibração. E aí nós vamos chamar de D a essa distância média entre duas moléculas ou dois átomos que constituem o material. De tal forma que aqui você teria, por exemplo, uma distância D entre essas duas,
a mesma distância D que eu vou considerar entre as outras duas, e assim por diante. Uma coisa importante, na verdade eu fiz aqui uma ilustração simplória das moléculas que constituem esse material, mas não podemos esquecer que não é uma quantidade tão pequena assim. Nós temos muito mais moléculas da ordem de 10 elevado a 20, dependendo do tamanho desse objeto. Repare que nós temos distâncias Dzinho aqui nessa dimensão, mas nós temos também distâncias nessa dimensão também da largura, ou seja, tanto no comprimento quanto na largura. Como aqui o comprimento é maior do que a largura, a quantidade de distâncias que você tem aqui, obviamente que elas são maiores do que nessa segunda dimensão. Isso vai ser importante já já. Claro, isso está a uma temperatura inicial. E aí a gente injeta calor nisso daqui, o que vai acontecer com a agitação das partículas? Moçada, olha só, se estava vibrando mais ou menos assim, quando você injeta calor, passa a vibrar mais intensamente. No que ela vibra mais intensamente, a distância média entre dois átomos consecutivos, ela vai mudar. E é essa mudança na distância entre um par de moléculas que vai gerar o efeito que eu chamo de dilatação térmica. E aí vamos supor então que você pegou essa substância e aqueceu, elevando ela a uma temperatura final maior do que a temperatura inicial. Moçada, olha só o que aconteceu. Detalhe importante. A agitação molecular das partículas que compõem o material, elas aumentaram. E com isso, essa distância entre duas moléculas, que era Dzinho, ela passa a ser uma distância maior, Dzão, em todas as suas dimensões. E claro que Dzão é maior do que Dzinho. Isso significa dizer que após o aquecimento, você tem um efeito de dilatação, ou seja, de aumento de comprimento do nosso objeto. Repare, aqui ele tinha um comprimento que eu vou chamar de L0. Aqui ele vai ter um comprimento final que eu vou chamar de L. Então observe que nós temos um comprimento inicial L0 para o nosso objeto, comprimento inicial da barra, e após o aquecimento nós vamos ter um comprimento final da barra. E aí você observa que entre o comprimento final e o comprimento inicial, nós temos uma variação de comprimento. Ou seja, isso aqui é o que nós chamamos de ΔL. E esse ΔL é a variação de comprimento da barra, ou também o que nós chamamos de dilatação térmica. Aqui, claro, vale lembrar que toda variação, no caso ΔL, corresponde ao comprimento final menos o comprimento inicial. Essa é uma equação que você vai poder trabalhar, caso necessário. E aí tem uma coisa importante, que é o seguinte, repare que quando eu levei em conta essa dimensão, ou seja, o comprimento que eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 Dzinhos, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Dzão, o que acontece? Como cada Dzão é maior que Dzinho, nós temos esse efeito da dilatação ΔL nessa dimensão. Mas tem um detalhe, repare que eu tenho a largura do objeto. E aqui eu considerei duas distâncias, por exemplo, para essa dimensão. E aí eu te pergunto uma coisa, essa dilatação ocorre também nessa dimensão? A resposta é sim, ou seja, nós temos aqui também Dzão e aqui também Dzão. E aí tem uma coisa interessante, repare que no comprimento nós temos uma quantidade de aumentos diferente da quantidade de aumentos em relação à largura. Claro, isso poderia ser igual desde que essa largura fosse igual ao comprimento, mas o fato é que, dependendo das dimensões, comprimento, largura, eu tenho aumentos, ou seja, dilatações diferentes nas duas dimensões. O fato é que se levarmos em consideração o aumento nessa dimensão e o aumento também nessa dimensão, nós teríamos aqui uma variação de comprimento que corresponderia ao aumento no comprimento e também na largura. Repare que essa área achurada que eu estou desenhando aqui, ela representaria, por exemplo, para essa barra vista em duas dimensões, o aumento significativo devido ao aquecimento, ou seja, a dilatação do objeto. E aí vem o seguinte, do que depende a dilatação térmica? O que faz com que esse aumento, seja numa dimensão ou outra, venha a ocorrer? Moçada, alguns fatores como, por exemplo, primeiro, aumento da agitação molecular, ou seja, a variação de temperatura é significativa na dilatação térmica. Em outras palavras, a variação de temperatura ΔT, ela é significativa no efeito da dilatação térmica. E você pode utilizar que ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial da barra. Essa equação também vai ser importante.
Muito bem, o que mais que a dilatação depende? Uma coisa muito importante que é função para a dilatação. As dimensões analisadas. Repare, esse comprimento é maior do que essa largura. Nós tivemos, na ilustração da figura aqui, 5 distâncias Dzinho e aqui nós temos 5 distâncias Dzão. Em outras palavras, aqui eu tenho 5 aumentos nessa dimensão. Se eu levar em conta a largura, eu tenho 2 distâncias Dzinho. E aí, quando isso sofre o efeito da dilatação, eu tenho 2 distâncias Dzão nessa dimensão. Repare uma coisa, aqui são 2 aumentos contra 5 aumentos dessa dimensão. Então tem uma coisa fundamental em dilatação térmica. O comprimento inicial da barra estudada em questão é significativo. Nessa dimensão, eu tenho 5 Dzinho. Nessa, eu tenho 2 Dzinho. Essa aumenta mais do que aquela. Em outras palavras, a dilatação térmica ela depende do comprimento inicial da barra. Então, ela depende do comprimento inicial da barra. E uma outra coisa importante que a dilatação térmica depende, obviamente, é do material. Nem todo material, você pega uma barra de alumínio, uma barra de ferro, por exemplo, uma barra de aço, supondo que ambas tenham o mesmo comprimento inicial, a mesma temperatura inicial, e você aquece por igual, a experiência mostra que elas também dilatam de maneira diferente. Ou seja, o material também é fundamental no efeito da dilatação térmica. Então está aí, em outras palavras, do material do objeto. Então, resumindo, a dilatação térmica ela depende da variação de temperatura sofrida pelo corpo, do comprimento inicial do corpo e também do material do objeto. Muito bem, a dilatação térmica dos sólidos ela vai ser dividida em 3 partes. Primeiro, dilatação linear. Muito bem, como vocês viram agora há pouco, o comprimento inicial da barra é fundamental no efeito da dilatação. Nós vamos levar em consideração a dilatação linear em apenas uma dimensão, ou seja, o tamanho do objeto no comprimento é muito maior do que, por exemplo, na largura. E aí o que acontece? Quando você aquece isso por igual, o efeito da dilatação na largura do objeto, ele será desprezado por ser muito pequeno. Então levaremos em conta apenas a dilatação em uma dimensão. E aí o que acontece? Você tem essa barra no comprimento L0, uma temperatura T0, você aquece essa barra e ao aquecer você vai ter essa barra num comprimento final, numa temperatura final, e aí nós temos essa variação aqui como sendo o efeito da dilatação ΔL, que é L menos L0. E aí é o tal detalhe, do que depende essa variação de comprimento, ou seja, essa dilatação? Como vimos, ela depende do comprimento inicial da barra, da variação de temperatura e do material. A equação que você vai utilizar para calcular o efeito da dilatação linear é essa daqui, olha. ΔL é L0, quanto maior L0, maior ΔL. Quanto maior a temperatura, maior ΔL, e esse alfa é uma constante chamada coeficiente de dilatação linear. Então, a equação que você utiliza para calcular dilatação em uma dimensão é essa equação aqui. Qual seria a unidade do coeficiente de dilatação linear? Alfa. Repare, se você pegar a equação, nós temos ΔL como metro, L0 como metro, alfa eu estou procurando, ΔT como grau Celsius. Metro com metro vai cortar, aqui vai dar 1. Daqui nós tiramos que o alfa é 1 sobre grau Celsius, que também pode ser escrito como grau Celsius a menos 1. Essa é a unidade do coeficiente de dilatação linear. Detalhe importante, esse coeficiente de dilatação linear, na prática, ele depende muito da faixa de temperatura em que você está aquecendo o objeto. Em geral, quando você aquece, por exemplo, de 10 a 20 graus Celsius, ele tem um valor. De 20 a 30 graus Celsius, ele muda sensivelmente. Para efeito de cálculos, aqui no ensino de base, a gente vai considerá-lo praticamente constante. Moçada, olha só, você pode calcular a dilatação linear, ΔL, e muitas vezes ele pode pedir para você, em vez da dilatação, ele pode pedir o comprimento final da barra. Não se esqueça que se você precisar calcular o comprimento final da barra, basta abrir ΔL como L menos L0 igual a L0 alfa ΔT, e aqui você vai ter que L é igual a L0 mais L0 alfa ΔT. Repare que eu joguei esse L0 para cá. Daqui eu tiro que o comprimento final da barra vai ser L0 fatora, sobra 1 mais alfa ΔT. Então essa equação ela também é possível e é para você calcular o comprimento final da barra. Bom, na minha opinião, você não precisa guardar isso daqui, não tem necessidade. Basta guardar a equação da dilatação, basta abrir como L menos L0, e aí você já tem o comprimento final, não precisa usar isso aqui.
Obviamente que pode ser útil em alguma outra situação. E aí, moçada, nós temos uma segunda situação, que é a dilatação superficial. Superfície lembra o quê? Área. Ou seja, agora nós vamos levar em consideração a dilatação em duas dimensões, comprimento e largura. Tá aí. Temos então a dilatação em duas dimensões. E aí, considere o seguinte, vamos supor que você tem uma barra retangular, comprimento L01, largura L02, a uma temperatura T0, e aí você faz o quê? Aquece essa barra. Quando você aquece, você vai ter um aumento tanto no comprimento quanto na largura. Isso a barra a uma temperatura T final do que T0. E aí você vai ter um aumento de comprimento aqui, L1, e aqui, L2. E aí, o que acontece é o seguinte, se você pegar essa barra inicial, colocar aqui dentro, ela se encaixa mais ou menos, por exemplo, aqui assim. E aí repare que isso que está aparecendo aqui, essa região achurada que você tem aqui, ela corresponde à dilatação nas duas dimensões, ou seja, nós vamos trabalhar com área nessa situação. E aí a equação ela é a mesma da dilatação linear, só que você vai usar, em vez de comprimento, delta área igual a área inicial, beta vezes delta t é a equação que você vai utilizar. Delta T, variação de temperatura, A0, área inicial, você pode calcular essa área inicial aqui fazendo o comprimento L01 vezes L02, e aí você vai ter a variação de área. Esse beta, ele é chamado de coeficiente da dilatação superficial. E repare um detalhe, nós tivemos um aumento nessa dimensão alfa, um aumento nessa dimensão alfa, daqui nós tiramos que o beta, ele é 2 vezes o alfa, ou seja, 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, isso é importante, é o que você vai utilizar aqui, beleza? E aí nós temos a terceira dilatação dos sólidos, que é a considerada dilatação volumétrica, ou seja, você vai levar em consideração na dilatação não só o comprimento, como também a largura, como também a espessura, ou seja, se eu pego esse apagador que tem um volume, 3 dimensões, numa temperatura T0 e aqueço, ele vai dilatar, ou seja, aumentar o comprimento, aumentar a largura, aumentar a espessura. O volume total dele vai mudar. E é essa dilatação que a gente considera como dilatação volumétrica. Se você for levar a rigor a dilatação, ela tem que ser considerada como sendo volumétrica, ou seja, é a volumétrica que vai te dar uma dimensão melhor sobre o efeito da dilatação sobre os corpos. Por mais que você tenha um comprimento maior do que, por exemplo, a largura ou a espessura, que no caso da caneta, quando você aquece por igual, nós temos dilatação em todas as dimensões. Mas é o tal detalhe, a termologia diferencia as 3 dilatações por uma questão prática apenas, beleza? E aí você vai ter o seguinte, imagine que você tem aqui um bloco qualquer, retangular, a uma temperatura T0, e aí você aquece. O que vai acontecer? Dilata nessa dimensão, dilata na profundidade e dilata na altura. O fato é que nós vamos ter a variação de volume desse corpo. E você pode usar a mesma equação, só que para volume, ou seja, ΔV é V0, gama vezes ΔT. Ou seja, ΔV é V0, gama ΔT, essa é a dilatação volumétrica. Esse gama é chamado de coeficiente de dilatação volumétrica e, claro, ele vale 1 alfa nessa dimensão, 2 alfas, 3 alfas. Então, para efeito de cálculo, gama é igual a 3 alfa. Essa é a dilatação dos sólidos, dividida em 3 partes, linear, superficial e volumétrica, com equações bem simples. A dilatação térmica é um efeito na física bastante interessante, não só pela introdução que fiz agora há pouco para vocês, como também ela pode ser interessante do ponto de vista prático. É muito comum você ver aí em filmes da Idade Média, quando não tínhamos soldas químicas como nós temos nos dias de hoje, o pessoal fazer solda, por exemplo, usando o efeito da dilatação térmica. Isso é possível. Por exemplo, vamos supor que você tem aqui esse objeto que poderia ser, claro, uma roda de uma carroça. E aí você, de alguma forma, quer prender esse objeto nessa cavidade. O que você pode fazer para prender esse objeto aqui? Você pode usar o efeito da dilatação. Por exemplo, você pode aquecer esse anel. Quando você aquece esse anel, ele dilata, o diâmetro dessa peça vai aumentar, e aí você faz o quê? Encaixa esse objeto sobre a cavidade que você tem interesse. Estando ela dilatada, você encaixou perfeitamente, leva num tanque com água e resfria. Quando você leva isso num tanque com água e resfria, acontece o efeito da dilatação. Só que agora é o contrário. A dilatação ela pode ser tanto para uma expansão quanto para uma contração.
Resfriou isso daqui, em vez de aumentar o diâmetro vai diminuir. E aí o que acontece? Se essa bola está bem centrada, ela vai ser presa. E vou te dizer uma coisa, para tirar isso daí não é algo muito fácil. É uma das mais perfeitas soldas que nós temos. Podemos fazer isso de várias maneiras, depende da cavidade que você tem. Quer encaixar, quer colocar essa bola aqui no interior desse objeto vazio? Aquece. Aqueceu, dilatou, encaixou, resfria e aí tenta tirar para você ver. Não consegue. No caso de uma roda de carroça é muito comum nos filmes você verificar o quê? Normalmente você tem uma cavidade e aí tem um pino que vai funcionar como eixo. E aí você precisa encaixar isso aqui. Repare, nessa temperatura não encaixa. O que eu faço? Aqueço isso aqui, dilata. Dilatou, encaixou. Resfriou, contraiu, ninguém mais tira. Então, só para ilustrar, se você tem uma cavidade qualquer com um orifício no meio e você precisa encaixar um eixo, você pode usar o efeito da dilatação para poder, por exemplo, fazer uma solda bem interessante. Muito bem, moçada, vamos lá, vamos à resolução de 2 ou 3 exercícios sobre o efeito da dilatação térmica. Exercícios que estão na apostila, o link da apostila está aí na descrição. Estou na página 15, ele fala o seguinte: uma barra de aço tem a 10 graus Celsius o comprimento de 180 centímetros. Então, você tem a barra. Então, você tem uma barra de 180 centímetros, a temperatura inicial de 10 graus Celsius. Aí ele fala o seguinte: determine o comprimento da barra quando sua temperatura passa a ser de 110 graus Celsius. Ou seja, você vai aquecer isso aqui a 110 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio do aço é de alfa igual 12 vezes 10 a menos 6. Então, alfa, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação do aço. E ele quer o comprimento final da barra. Então, como eu disse, recomendo que você faça ΔL, L0, alfa, ΔT. Daqui nós tiramos que ΔL vai ser igual. Comprimento inicial da barra, 180 centímetros. Pode deixar em centímetros, não tem problema. Coeficiente de dilatação, 12 vezes 10 a menos 6. Variação de temperatura, foi de 10 para 110, a variação de temperatura é de 100 graus Celsius. E aí, moçada, vem matemática básica. Preste atenção, 100, a vírgula está aqui, volta 2 casas, voltou 2 casas. 12, a vírgula está aqui, volta 1 casa, já são 3 casas voltadas. 180, a vírgula está aqui, volta 2 casas. Então, voltou 2, 3, 4, 5 casas. Mata o 10 a menos 6, sobra só 10 a menos 1. Matemática básica. Daqui nós tiramos que ΔL vai ser igual. Daqui nós vamos tirar que 1,8 vezes 1,2 dá 2,16, tem um 10 a menos 1 sobrando, 10 a menos 1. Você pode escrever isso como ΔL igual 0,216 centímetros, essa é a variação de comprimento da barra. Como ele quer o comprimento final, abre isso como L menos L0 igual 0,216. O comprimento inicial da barra é 180, então L menos 180 é igual a 0,216. Joga isso para lá, você vai ter um comprimento final de 180,216 centímetros. Moçada, olha só, é muita coisa? Não, é isso mesmo, é pouca coisa, 180 para 180,2. Mas o fato é que isso aqui, na prática, causa um estrago enorme, então tem que ser levado em consideração. Uma outra questão interessante está na página 18 da apostila, uma questão da FUVEST, ele fala o seguinte: uma lâmina bimetálica, muito interessante isso, lâminas bimetálicas são utilizadas em vários instrumentos tecnológicos, não só na eletricidade, como também na mecânica. Ou seja, essa lâmina ela tem uma importância muito grande industrialmente falando. Bom, uma lâmina bimetálica de bronze e ferro na temperatura ambiente é fixada por uma de suas extremidades, como visto na figura abaixo. Então você tem a figura, você tem a lâmina, inicialmente elas têm o mesmo comprimento, parte de cima é bronze, parte de baixo é ferro e elas estão à mesma temperatura inicial. Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representado pela figura. Note e adote. O coeficiente de dilatação linear do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5 e o do bronze é 1,8 vezes 10 a menos 5. Após o aquecimento, a temperatura da lâmina é uniforme. Moçada, esse é um dos exercícios que mais cai no vestibular sobre dilatação térmica, a famosa lâmina bimetálica. Olha só, se você tem que ΔL é L0, alfa, ΔT, olha só o que está acontecendo. O comprimento inicial de ambas as barras é o mesmo. Vai submeter a mesma variação de temperatura, vai aquecer por igual.
Como é que vai ser o efeito da dilatação? Dependente de quem? Do coeficiente de dilatação. Aquela barra que tiver o maior coeficiente de dilatação vai ter a maior variação de comprimento. Como o alfa do bronze é maior do que o alfa do ferro, então a placa de bronze ela tende a dilatar mais. Se ela tende a dilatar mais, o comprimento final dela é maior. O fato é que no final você vai ter essa configuração aqui, ó. Ou seja, aquela placa que está por cima, ela tende a esticar mais, e no que ela tende a esticar mais, ela se sobrepõe sobre a de baixo, curvando e ficando nessa situação que aqui se encontra. A melhor resposta para o exercício é a letra D de dado, bela questão. Vamos agora à página 25, exercício 1, ele fala o seguinte: uma placa apresenta inicialmente a 0 graus Celsius a área de 2 metros quadrados. Então você tem uma placa, temperatura inicial 0 graus Celsius, área inicial 2 metros quadrados. Ao ser aquecida a 300 graus Celsius, sua área aumenta 1,2 centímetros quadrados. Então ela foi aquecida a temperatura de 300 graus Celsius e o aumento, o delta área, foi de 1,2 centímetros quadrados. Determine o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa. Muito bem, só aplicar na equação. Delta área igual área inicial, beta vezes delta T. Cuidado, nós temos um problema aqui. A área inicial está em metros quadrados e a variação de área está em centímetros quadrados. Aí eu já não posso mais trabalhar assim. O que eu vou fazer? Vou transformar isso aqui, olha. 1,2 vezes 10 a menos 2 ao prefixo centi, só que está elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 1,2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Traz isso para cá. 1,2 vezes 10 a menos 4 igual área inicial 2 metros quadrados, beta eu estou procurando, variação de temperatura 300 menos 0, 300. Daqui nós tiramos que beta é igual a 1,2 vezes 10 a menos 4 dividido por 2 vezes 300. Fazendo essas contas, 1,2 dividido por 2 e depois por 300, você vai encontrar 0,002 vezes 10 a menos 4. Já pode fazer o seguinte, ele quer o alfa, então beta é 2 alfa vai ser igual 1, 2, 3, com 10 a menos 4, 2 vezes 10 a menos 7. Daqui você tira finalmente que o alfa é 1 vezes 10 a menos 7 graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação linear solicitado. Vamos a mais um exercício, agora na página 29. Ele fala o seguinte: uma placa de vidro possui as dimensões 1 metro por 1 metro por 1 centímetro. Então, cuidado, a terceira dimensão ela é 1 centímetro. Quando está a temperatura ambiente? Seu coeficiente de dilatação linear é 9 vezes 10 a menos 6. Então, o alfa para isso aqui é 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Se a placa sofrer uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, quanto será a variação de volume da placa em centímetros cúbicos? Muito bem, moçada, aqui já vale a pena fazer o seguinte, preste atenção, olha só, ele quer a variação de volume em centímetros cúbicos. Aqui eu tenho 1 metro, 1 metro, 1 centímetro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar 1 metro para centímetro. Cada metro tem 100 centímetros. 100 centímetros. E aí eu posso calcular o volume inicial desse objeto. O que é volume? Multiplicação das arestas. Então seria 100 vezes 100 vezes 1. Vou trabalhar em potência de 10, ou seja, esse volume inicial é 10 ao quadrado com 10 ao quadrado, 10 a quarta centímetros cúbicos. Esse seria o volume inicial do nosso sólido. E aí aplica a equação, ΔV igual a V0, gama, ΔT. ΔV eu estou procurando, V0, 10 a quarta, gama, 3 vezes o alfa, não se esqueça disso, variação de temperatura, 10 graus Celsius. Daqui eu tiro que a variação de volume vai ser 3 vezes 10 a quinta vezes o alfa, que é 9 vezes 10 a menos 6. 9 vezes 10 a menos 6. Daqui tiramos que a variação de volume do nosso sólido é 3 vezes 9, 27, 10 a quinta com 10 a menos 6, 10 a menos 1. Posso voltar esse 10 a menos 1, ou seja, a variação de volume é 2,7 centímetros cúbicos para o nosso sólido. A melhor resposta que tem isso daí, resposta letra D, belíssima questão. Muito bem, moçada, com isso terminamos essa primeira aula sobre dilatação dos sólidos.
Agora é hora de quê? Resolver exercícios, não se esqueça do lema, quanto mais você pratica, melhor você fica. Se gostou da aula, já sabe, dedão no dedão do like, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.